Você já imaginou uma horta orgânica dentro de um hospital? Aqui em Cotia, no Hospital São Camilo, a gente encontrou. E aqui comigo está o Mauro, que é engenheiro agrônomo no Instituto Cairós. Mauro, conta pra gente um pouquinho como surgiu essa ideia. Essa ideia surgiu em 2019, né? A gente veio a convite do São Camilo. A horta já existia, a horta tem cerca de 12 anos, né? O nosso objetivo principal foi fazer a transição agroecológica dela e obter a certificação orgânica. E também adequar os cardápios saudáveis, né? A gente tem todo um objetivo de melhorar a alimentação, né? Colaborar para isso com a alimentação hospitalar. Vamos lá conhecer? Vamos lá? Idealizado pela Rede de Hospitais São Camilo e em parceria com o Instituto Cairós, o projeto Horta Urbana São Camilo tem como objetivo inovar conceitos e sabores enquanto complementa a dieta hospitalar. E quando o assunto é inovação, a inclusão de mais de 30 espécies de plantas alimentícias não convencionais na cultura é um diferencial. Mauro, conta pra gente agora qual foi o primeiro passo para poder iniciar esse trabalho aqui. Sim. O primeiro manejo que nós iniciamos foi a cobertura morta, né? Cobrir o solo, né? A gente introduziu a prática constante de trazer material de fora e para promover uma proteção do solo, que faz com que aumente a fertilidade do solo com a degradação desse material, proteja o solo da chuva, do sol, né? Das intempéries que o nosso clima tropical propicia, né? Então, a gente protegendo o solo, a gente consegue fazer com que a vida do solo evolua. Com características de fácil cultivo e espontaneidade, as punks são capazes de nascer em lugares que não foram plantadas e podem ser encontradas em locais muito comuns, como parques, calçadas e quintais. E por meio de suas propriedades nutricionais, cada vez mais essas espécies vêm conquistando diferentes espaços. Vocês que colocaram as punks aqui? Sim, no caso das espécies, hoje a gente até fechou esse ano de 2021, a gente trabalhou com mais de 105 espécies, entre espécies e variedades, né? Por exemplo, essa espécie aqui, né? Essa é uma espécie é uma azedinha, né? Uma punk, uma planta alimentícia não convencional. A gente utiliza ela na salada, né? E ela é muito saborosa. E ela é uma planta perene, a gente não precisa ficar replantando ela, então, ou seja, a gente não precisa ficar revolvendo o solo a todo momento, a gente corta ela rebrota, é uma planta mais de clima ameno, mas ela é muito gostosa, se quiser provar. E ela compõe as saladas aí do hospital. É azedinha mesmo. Ela é gostosa. E é ótima, né? A horta, localizada na unidade Granja Viana, aproveita uma área de 16 mil metros quadrados. E o resultado de sua produtividade é capaz de atender mais 3 unidades, alimentando pacientes e colaboradores. Aqui nós temos a chaia, né, Mauro? Sim. Conta um pouquinho pra gente dela. Essa é uma planta da América Central, né? Ela é utilizada aí na base até os maias, da tradição maia. É uma planta que se faz refogada, né, da família da mandioca, também tem que neutralizar alguns componentes dela, mas ela é muito nutritiva, rica em nutrientes, rica em ferro. Uma planta que compõe, você pode ver a arquitetura dela, ela é uma planta mais alta, né, arbustiva. Também é uma planta que a gente planta uma vez perene, né, e consegue tirar várias mudas e fazer um manejo de cultivo mínimo no solo. Uma planta muito interessante para ter no sistema, né? Pode ver que ela aqui também é uma planta que é exótica, mas é uma planta que convive com uma nativa. Essa aqui é uma jurubeba doce. Então a gente preserva ela aqui não para uso, mas para manter a biodiversidade, né? Quanto maior a biodiversidade, maior a estabilidade do sistema. E consegue colher o ano todo? Tem uma época específica? Ela também é uma planta de calor. Agora no inverno a gente poda ela bastante, bem baixa, para ela rebrotar, né? E começar a produzir aí na primavera também mais folhas para nós. Mas a gente colhe bastante ela também, até quando ela tiver, porque ela vai realmente entrar em dormência, vai sentir um pouco esse frio que está vindo aí, né? Através do sistema de consórcio de culturas, com punks, hortaliças e frutíferas, é possível aumentar a produção por meio da agroecologia. Bom, aqui você estava falando pra gente que é um consórcio, né? Explica pra gente, por favor, o que é esse consórcio e quais os benefícios que traz. Então aqui a gente tem uma punk, né? Essa punk ela chama capuchinha.
ela é muito parecida com o agrião. A gente utiliza várias partes dessa planta, a flor e a própria folha, né, na salada. E aqui a gente tem um alface. Um consórcio, na verdade, é quando você junta duas espécies e elas se beneficiam mutuamente, né? Como a gente também tem um espaço reduzido, a gente tem que aproveitar ao máximo desse espaço para produzir as plantas que é do nosso interesse. A capuchinha ela tem um ciclo mais longo, né? A gente vai ter um ciclo aí mais ou menos quase 60 dias para dar o primeiro corte de chinela. E esse alface crespa, cerca de 45, né, 50 dias para a gente cortar ele. Então, antes de estabelecer a capuchinha, eu já colhi o alface. O alface faz uma cobertura do solo, impede algumas plantas que competem tanto com a capuchinha como com a alface de crescerem. E a gente aproveita dois espaços para estabelecer. No final aqui vai ficar mais a capuchinha mesmo, mas eu consigo fazer uma colheita de alface nesse mesmo espaço. Então, estou otimizando espaço, mão de obra, né? E elas estão se beneficiando com essa cobertura, que a gente fala que o alface é uma placenta, né? Uma planta que vem mesmo para colonizar essa primeira fase de um sistema, né? É isso. Uma pessoa que quer ter a capuchinha no quintal de casa, quais são os cuidados que ela precisa ter? Ela vai precisar, sempre a gente tem que manter o solo coberto, né? Para proteger o solo tanto do sol, como da compactação da rega, e manter os micro-organismos vivos. Manter sempre a planta bem hidratada, a gente sempre tenta fazer um sensorial com a mão mesmo. Não pode encharcar muito, né? Porque as raízes também respiram, né? Muitas vezes é o excesso de amor, de regar muito, que acaba afogando as plantinhas, né? E praticamente isso, ela vai precisar de 4 horas de sol, mais ou menos, por dia, no mínimo, né? Para que se desenvolva bem. E sempre, né, fazer as colheitas seletivas para a gente nunca colher tudo de uma vez, né, para que a planta não sofra muito com a colheita. E ela vai rebrotar várias vezes, né, vai florescer. É uma planta muito interessante aí. Presente na horta e especialmente no cardápio do hospital, a capuchinha se tornou queridinha. Não é à toa que encontramos o cultivo em grande quantidade. Bom, depois de todo o manejo, todo o cuidado, desenvolveu a planta, a gente pode cortar e levar para a cozinha? Sim. Então vamos colher. Vamos colher. A gente pega aqui, ó. A gente usa a parte aérea, né? As folhas. Se você quiser experimentar aí, só cuidado. Até o talo dela consome também? Sim. Com a sua folha? Sim, todo o talo. Essa é uma planta que a gente consome praticamente tudo. Ela tem uma sementinha também que ela é bem picante, assim, quando ela está sementeando, né? Depois da flor. Ainda não floresceu, né? A gente vai deixar florescer. Uma delícia. Vamos para a cozinha? Vamos? Vamos lá? Vamos, claro. Quem acha que comida saudável não pode ser sinônimo de comida saborosa, ao entrar na cozinha do Hospital São Camilo, corre o risco de mudar de opinião. Quando nós começamos a utilizar as punks, né, as plantas alimentícias não convencionais na nossa dieta, foi tanto uma surpresa para os nossos colaboradores aqui da cozinha, até para os colaboradores que recebem a nossa refeição no refeitório e principalmente para os pacientes. Isso porque, em alguns locais, nós sabemos que as punks elas não são não convencionais, né? Elas são tradicionais, mas que com essa modernidade, né, da vida que a gente vai mudando os hábitos alimentares, vão se deixando para trás. Então, nós percebemos o resgate dessa cultura. Então, o paciente, ao receber, às vezes, uma alimentação diferenciada, por exemplo, um picão dentro da alimentação, faz mudar várias coisas, né? Vários sentimentos são retomados e essa alimentação ela fica até mais afetuosa, né? Além de garantir sabor aos pratos, as punks embelezam com suas cores e flores. Esses outros ingredientes, eles são para os fundos. Então nós utilizamos aqui que tem a cenoura, que tem salsão. E aí nós vamos para a parte das punks, né? Que nós temos a chaia, que popularmente ela é conhecida como carne dos pobres, por ser excelente fonte de proteínas. Nós temos a capuchinha também. A capuchinha que nós conseguimos utilizar tanto as flores
que são ornamentais e para incrementar algum prato, quanto as folhas. Então, nesse caso, nós vamos produzir os caldos, que são substituídos pelos temperos. Então, aqui nós não utilizamos nenhum tipo de tempero industrializado, somente os caldos. Então, caldo de carne, caldo de frango, caldo de legumes e o caldo punk. Então, o que seriam os caldos punks? Seriam a utilização também de todos esses alimentos. Então, às vezes tem uma folha que não está tão bonita para servir como uma salada ou para ornamentar algum prato, nós aproveitamos ele para a produção desse caldo punk. Receitas criadas a partir de ervas reduzem até 50% do uso de sal em todo o hospital. Essas são todas as punks que nós vamos utilizar para o preparo do caldo punk. Então nós temos aqui, por exemplo, a azedinha, que além dela, ela tem esse nome não é por acaso, ela substitui também o vinagre. Então nós não precisamos utilizar na hora de temperar a salada, nós podemos acrescentar essa azedinha no meio da salada, então ela confere esse sabor mais azedinho. Então ela é para ser consumida crua, sem problema nenhum, é muito deliciosa. Temos a trapoeraba, que é essa, nós precisamos sim ter o cozimento, porque ela tem alguns fatores antinutricionais, mas nada do que um leve cozimento, 2 a 3 minutos, a gente já não consiga utilizá-la normalmente. A folha da batata doce, ela é riquíssima em fibras, assim como a trapoeraba. Então nós utilizamos para esses pacientes que inclusive precisam ter uma melhora na função intestinal. Nós temos o espinafre africano, que também ele é rico em vitaminas do complexo B e ele tem muitos minerais também. O guasca nós não acrescentamos ao sal, nós substituímos. Então ele confere esse sabor de sódio, né, nas preparações. Então esse nós utilizamos nas dietas de pacientes hipertensos. E temos aqui o cavolo nero, que ele é mais antioxidante. Então ele confere uma dieta mais leve para os nossos pacientes. Esse daqui ele também precisa ser consumido cozido sempre. Ali na frente nós temos a vinagreira. A vinagreira nós utilizamos ela tanto como a parte ornamental, ela confere, também tem uma flor muito bonita, que nós podemos colocá-la inclusive comestível, né, como parte da decoração, mas que nós podemos consumir. Todos os cuidados que se iniciam na horta prosperam no prato e, através de ingredientes saudáveis, proporcionam sabores marcantes. Bom, Tati, aqui a gente tem o resultado da preparação com as punks, né? Pode falar pra gente o que tem em cada prato? Claro, então aqui são alguns exemplos, né? Então essa é uma dietinha geral, em que nós conseguimos colocar na salada as punks, então temos capuchinha, tanto a folha quanto a florzinha. Nós também temos, né, uma saladinha de cenourinha ralada, né, que faz parte. E aqui é o cavolo nero que nós refogamos, que faz parte da alimentação. Também temos aqui a capuchinha desidratada, porque ela dá um ar diferente, né? A gente consegue variar um pouco mais do arroz e do feijão. Isso tudo para que a gente atraia mais assim o despertar para o paciente consumir. Já nessa bandeja nós temos um exemplo de uma dieta cremosa homogênea, onde nós temos como diferencial a biomassa de banana verde. Então, podemos provar? Por favor! Agora é a hora boa. Tira a máscara. Vou provar aqui a florzinha, que eu fiquei curiosa, porque nunca vi comer flor, né? Vou pegar aqui. É bom. Tem gosto de agrião. Isso, pra mim remete muito ao gosto do agrião mesmo. Agora vamos ver no arroz, para ver se modifica. Ele tem um gosto mais acentuado, como se fosse alho, né? Só que é muito mais gostoso.
Então são preparações simples, né? E que nós conseguimos mostrar a diversidade, a variação que nós conseguimos produzir com a alimentação. E trazendo também essa questão da gastronomia hospitalar, né? Porque nós conseguimos mostrar um prato que visualmente chama atenção e que nutricionalmente ele está completo. Para.